Eu estou criando o meu segundo cérebro e nesse vídeo eu vou te falar por que que você deveria fazer o mesmo. Esse aqui é o meu Obsidian, onde eu reúno as informações que vêm ali no meu dia a dia, como anotações de livros, cursos que eu assisto, podcast, swipe de copy, anotações que eu vejo nos stories, absolutamente qualquer tipo de informação que eu considere relevante, eu venho e adiciono aqui nesse segundo cérebro. Mas o ouro de verdade está em o que eu faço com as informações que eu coloco aqui no Obsidian. Cada pontinho desse daqui é um artigo, uma informação diferente. Então, a gente tem informação do Lucas Veiga de Low Ticket, a gente tem curso Web Oracle, esse curso aqui bem antigo, tem coisa de Low Ticket de novo, tem coisa do Essencialista lá, tem podcast, cara, tem várias anotações de vários assuntos diferentes que, quando utilizado da maneira certa, vale muito a pena de você estar acumulando no seu segundo cérebro. Recentemente começou a ficar muito popular o pessoal falar: "Ah, eu tô utilizando o Obsidian, tô construindo o meu segundo cérebro", mas a maior parte do pessoal constrói, mas não sabe o que fazer com essas informações, tá. Não basta só você pegar a informação e jogar aqui, ou você falar para a inteligência artificial criar um teu segundo cérebro, e você começar a alimentar ali e não saber o que fazer com as informações que você reuniu ali dentro do Obsidian. Mas nesse vídeo eu vou estar te mostrando como que você pode estar criando um segundo cérebro funcional para te ajudar mesmo que você seja copy, gestor de tráfego, dono de operação ou até mesmo estudante. E por que eu acredito que esse segundo cérebro ele vai te ajudar? Número um, contexto. Se você utiliza a inteligência artificial todo dia, você sabe que tem vezes que você tem que ficar falando para ele, explicando para ele tudo de novo, cria um novo chat, tem que explicar tudo de novo. Então, esse segundo cérebro, ele pula a maior parte da etapa de contexto. Então, você precisa explicar muito menos para a inteligência artificial para ela conseguir cumprir o que que você precisa. Segundo ponto, as skills, elas ficam muito melhores, porque ela vai ter um contexto do que é bom na tua visão. Eu vou citar mais exemplos sobre essa parte da skill mais pra frente aqui no vídeo. E é um trabalho que vira uma bola de neve. Quanto mais informação você coloca aqui, quanto mais contexto você dá ali pra gente conseguir trabalhar, melhor vai ficar as skills, mais inteligente vai ficar os agentes, melhor vai ser qualquer resultado que você solicitar para o teu agente. Então, novamente, seu segundo cérebro de IA ele vai te ajudar a você não precisar ficar explicando mais de 2 vezes para o teu agente. O agente já sabe sobre todos os seus projetos. Então, sei lá, você é gestor de tráfego, copywriter, dono de operação, ele vai saber sobre a sua operação, sobre, os teus projetos, e ele vai conseguir te acompanhar ali à medida que você vai colocando informação. Efeito compound é o que eu tinha falado ali da bola de neve, né. Então, o principal ponto aqui vai ser a economia de tempo. Todo mundo que utiliza inteligência artificial no dia a dia sabe que muitas vezes você tem que ficar gastando tempo com contexto, então isso aqui soluciona 97% dos problemas de contexto. E como você viu ali, o meu segundo cérebro aqui, ele ainda está numa fase embrionária, então em breve eu vou estar conseguindo construir página de vendas apenas com comando, então ele vai ter contexto suficiente para saber o que que é uma página de vendas boa, o que que é uma página de vendas ruim, e tudo isso validado com os meus projetos. Ele vai conseguir montar também um funil de venda inteiro com input sobre oferta. Então, eu vou explicar para ele do que se trata uma determinada oferta e ele vai conseguir construir para mim order bump, upsell, downsell e tudo isso porque ele já vai ter no banco de dados funis validados que eu já validei em outros projetos. Automações diretamente no WhatsApp com dados do meu negócio, então eu vou conseguir conectar um agente nesse segundo cérebro e conectar ele com um API do WhatsApp e fazer ele falar comigo no WhatsApp, com ele utilizando esse segundo cérebro como base de informação. E também vou conseguir montar um ecossistema completamente conectado com input de tasks, com relatórios, com dados em tempo real e, cara, criatividade é o limite, né. Se você é copy, por exemplo, você consegue estar utilizando esse segundo cérebro como um swipe de bons criativos. Você faz umas análises de por que que um criativo é bom, coloca esses criativos bons ali, ou VSL, e você consegue plugar o teu agente de inteligência artificial para poder estar utilizando esse segundo cérebro como um banco de dados. Os seus estudos de copy também podem ser armazenados aqui, então, como eu falei, as suas anotações, qualquer nota também de livros, podcast, esse tipo de coisa. Se você é gestor de tráfego, ele vai te ajudar muito em documentar testes. Então, sei lá, você fez um teste de bid e você viu que não funcionou, então você deixa anotado que não funcionou. Você fez um teste de escala baiana e funcionou muito bem, só que você fez algum padrão fora do normal.
E daí você deixa anotado ali e você vai saber o que que deu certo e o que deu errado no final do mês. Você consegue listar gargalos, acertos, objetivos. E esse terceiro ponto, para você que é gestor, é um dos mais interessantes, tá? Que é que todo esse mapeamento, ele vira inteligência de empresa. Gestor de tráfego tem aquela mania besta de não mapear os testes, deixar tudo ali na mente dele, que fica fadado ao esquecimento, né? Ele vai saber o que que deu certo, o que que não deu, mas vai saber muito por alto. Agora, armazenando aqui, você vai ter informação na vírgula, pronto para análise da inteligência artificial, para ela conseguir ranquear quais testes deram melhor. E se você é dono de empresa, ter esse segundo cérebro vai te ajudar a armazenar dados, metas, performance de colaborador, gargalos, acertos. Toda a inteligência da tua empresa, todos os dados da tua empresa conseguem ser armazenados aqui dentro. Então, isso poupa tempo na organização de informações. Quem tem operação sabe que a gente tem que ficar em cima no rosto, tem que ficar em cima de cada parâmetro ali do funil de vendas, de conversão. E você colocar as informações aqui dentro ajuda muito em montar os relatórios. E, naturalmente, com essas métricas na palma da tua mão, fica muito mais fácil de você tomar grandes decisões. Então, é muito útil, principalmente para você que é dono de operação. Isso que eu nem estou entrando no mérito se você é estudante, se você, sei lá, está estudando faculdade ou você está estudando alguma coisa de idiomas, isso aqui vai te ajudar demais, porque ele também vai conseguir mapear para você em qual estágio que você está no desenvolvimento de alguma matéria ou de algum idioma e vai te ajudar a estudar também. Então, ter um segundo cérebro é ganhar tempo e aumentar a qualidade de ativos gerados. Eu falei qualidade de ativos gerados porque quanto mais informação você tem aqui, melhor a inteligência artificial vai trabalhar. Tá, então sem mais enrolação, vamos aqui para os passos. Eu vou te ensinar em 5 passos como que você pode estar montando o seu segundo cérebro aí no seu computador. Então, primeiro ponto, você vai estar criando uma pasta vazia no seu computador. Pode estar ali numa parte de projetos, tanto faz. Vai criar uma pasta vazia no seu computador. Segundo passo, você vai estar baixando o Cloud Desktop. Eu gosto de utilizar o Cloud com esse segundo cérebro porque ele funciona muito melhor com as skills que eu trabalho no dia a dia. Mas você pode também estar utilizando outros modelos de IA. Ó, você vai jogar Cloud Desktop aí no Google, vai clicar aqui no primeiro e vai estar baixando esse aqui, ó, Download for Windows, ou se você tiver no Mac, baixa para o Mac aí. Você vai baixar, vai fazer o login tudo normal, vai vir aqui na parte do Code, daí aqui nessa tela, você vai clicar aqui nesse símbolo de pastinha, Open Folder, e você vai estar selecionando a pasta vazia que você acabou de criar. Ó, para você ver que a pasta ela tá 100% vazia, ó, não tem nada nela. E daí o que que você vai fazer é muito simples. Você vai descer aí nos comentários, o comentário fixado, ele vai estar o link de um drive que eu deixei os 2 prompts que você precisa para estar conseguindo montar esse segundo cérebro aí no teu Obsidian. Quando você clicar, você vai cair aqui nesse documento, e aqui nesse prompt, antes de você utilizar ele, você vai ter que fazer algumas alterações. A ideia é que a gente torne um segundo cérebro. Então, o agente ele tem que saber sobre você, sobre os teus projetos, sobre a tua empresa, sobre o que é interessante da inteligência artificial estar conhecendo sobre você. Então, a gente começa aqui substituindo o que está aqui entre colchete pelas tuas informações. Então, a gente tem aqui nome, vou trocar aqui para Caio. Em o que eu faço, você vai descrever aqui a sua atividade, o negócio, então o que que você faz da vida. Coloquei uma breve descrição aqui do que eu faço. Minhas frentes, projetos, você pode estar colocando aqui os nomes dos projetos, então posso colocar aqui no The Greek Club, ou sei lá, pode estar colocando qualquer nome do seu projeto. Que você vai estar colocando as informações que você quer que sejam armazenadas aqui. No formato do meu, eu coloquei todo tipo de informação profissional e para o meu desenvolvimento. Nesse aqui, como quero que você fale comigo, como você quer que a inteligência artificial que vai estar lendo ali o teu segundo cérebro fale com você. Coloquei aqui de uma forma bem objetiva, mas basicamente é como você quer que ele fale. Não necessariamente são as regras de comportamento dele, tá? É só o tom que ele fala com você. Aqui para baixo da arquitetura você não precisa estar mexendo em nada, tá? Mas esse aqui é basicamente o coração de como vai funcionar esse segundo cérebro. Então essas aqui são as regras que fazem que o segundo cérebro funcione da forma que a gente quer. Depois de você ter personalizado aqui as informações, você vai estar copiando esse prompt e vai estar jogando lá no cloud. Eu estou usando aqui o Opus 4.8, mas você pode também utilizar outros modelos aí do cloud. E olha, a gente tinha falado para ele não gerar tudo e fazer perguntas pra gente que ele considera importante para poder estar criando o segundo cérebro. Então ele fez uma série de perguntas aqui para mim, provavelmente vai fazer para você também, e daí você tem que responder
cada uma das perguntas dele da melhor forma para ele poder armazenar essas informações e conseguir utilizar no futuro. Esse aqui já é o Obsidian que ele gerou, então ele tem aqui os pontos do sistema, que vai ter os comandos, vai ter a coisa aqui do agente, né? Eu nomeei o agente de Harris, ele também tem aqui os pontos de comportamento, tem o índice é a parte mais importante, tá? Você pode estar se perguntando aí, ah, vai ter muita informação, então ele vai consumir muito token, mas ele não consome por causa desse index. Então o que que acontece? Todas as informações que vai chegando no sistema, ele vai colocando aqui como se fosse um sumário. Então, fica muito fácil da inteligência artificial vir buscar posteriormente. Então, ela não vai precisar ler todo o cérebro para poder saber onde está cada informação. Ele vem aqui, lê o índice, e ele vai saber onde que está cada tipo de informação, cada coisa que você colocou aqui no cérebro. E aqui na memória, toda vez que você fala com ele vai estar guardando meio que um resumo da sessão aqui dentro do memória. Daí, se você falar, ah, o que que a gente conversou ontem, ele vai conseguir te responder também. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar um input, um artigo, vou falar para ele fazer um resumo dos pontos mais importantes e falar para ele organizar no nosso segundo cérebro. Vamos ver como é que ele vai fazer isso. Ó, eu estou aqui em um artigo no Reddit, que ele está falando de estratégias lucrativas para poder fazer 1.000 a 38 mil dólares por dia. Vamos ver, né? Vamos copiar isso aqui tudo. Eu vou estar colocando lá no cloud. Ó, criei uma sessão nova também para você ver que não é porque ele guardou a memória do chat passado que ele vai conseguir organizar, tá? Então, ó, vou escrever aqui o comando. Faça uma resenha dos pontos mais importantes do artigo. E daí ele vai começar a fazer. Inclusive, um ponto interessante é você criar skills de resenha, tá? Resenha de vídeo do YouTube, resenha de artigo, porque daí ele vai ficar cada vez melhor em fazer essa resenha para você. E enquanto ele cria lá, eu quero te falar que cada caso é um caso. Esse aqui é o formato inicial que ele vai estar criando para você, mas não significa que você precisa seguir esse formato de organização. Você viu lá no meu outro Obsidian que o formato de organização ele é diferente. Mas eu criei com esse prompt geral para você estar utilizando, para você conseguir criar uma versão alfa daquilo ali, para você conseguir adaptar para o seu formato de organização. Então é totalmente adaptável essa parte de organização aqui dentro do Obsidian. E daí para você fazer as modificações é simples. Você vai lá no Cloud, abre ele normal, e você fala para o próprio Cloud fazer essas adaptações. Então você fala o que que você precisa e ele vai estar fazendo essas adaptações para você. Então, se você é copy, fala, ah, eu quero criar um swipe, preciso de uma forma mais otimizada, o swipe vai ficar para cá, as minhas anotações ficam para cá. Você consegue ter essa flexibilidade de fazer essas mudanças dentro do Vault. Olha aí, ele finalizou de fazer a resenha, aí ele está perguntando aqui, isso aqui é um estudo de tráfego pago, mídia, cabe em 3, não sei o quê, quer que eu salve essa resenha lá em, por exemplo, aí ele vai perguntar onde que eu salvo, tá? Aí eu só falar, faça o recomendado. Mas o que que vai acontecer é que nos primeiros usos desse segundo cérebro, ele não vai saber para onde que vai cada coisa. Quer dizer, algumas ele não vai saber onde que ele guarda. Mas com o tempo ele vai ficando cada vez mais rápido e vai conseguir analisar sozinho, tá? Então é só nesses primeiros pontos que precisa de ajuste. É igual qualquer coisa que você precisa estar regulando ali para ele funcionar da forma que você quer. Ó, ele acabou de fazer a resenha. Ele guardou aqui em tráfego e mídia, escala Facebook Ads. Esse padrão de nome aqui eu não gostei, então eu vou falar depois pro agente para ele mudar esse formato, colocar o formato do artigo, enfim, fazer as alterações do formato que você gosta aí de trabalhar. E aqui ele fez todo o resumo, isolar vencedores, furar o teto, não sei o quê, todo o resumo ali daquele artigo que eu mostrei para vocês anteriormente. E daí, aqui dentro da parte dos neurônios, ele já fez a ligação. Então, ele ligou com ofertas e funis, que essa aqui é a pasta. Ele fez interligou também com nutracêutico, provavelmente envolve nutracêutico ali a estratégia que o cara falou. E também está interligado em coprodução e vendas online. Vendas online porque, naturalmente, estava falando de ganhar dinheiro na internet, aquele artigo. E também ele foi interligado no índice. Por quê? É uma informação nova que chegou e ele vai estar aqui dentro do índice para não gastar tanto token quando você voltar a consultar informação sobre isso daqui. Então agora, tudo que você vai fazer entrou no Cloud, coloca na função de Cloud Code, coloca o repositório lá naquele ícone de pastinha e você vai estar colocando as informações ali da forma que você quer. Eu gosto de tratar esse chat como se fosse o meu assistente. Eu vou colocando as informações e ele vai organizando essas informações ali dentro do Vault. Então, de próximas etapas, a gente tem adicionar informações filtradas
do segundo cérebro. Então a gente tem swipe, anotações, dados da sua empresa, estudos, todo tipo de informação que você acha relevante, anotações suas, e você vai falando ali com o teu assistente, ele vai colocando essa informação dentro do segundo cérebro para você. Segundo ponto, colocar aqui as suas skills dentro do Vault. Por que isso? O poder de usar esse segundo cérebro é você estar utilizando as informações filtradas do seu negócio para ele não precisar de input seu para ter contexto sobre o seu projeto ou sobre o seu estudo. Você precisa estar colocando as skills dentro do Vault também, para você conseguir utilizar essas skills com as informações filtradas que você tem dentro do segundo cérebro. E o terceiro ponto, faça input de informação da operação de forma recorrente para armazenar pontos importantes. O teu call center está com X relatório nessa semana, você pega esse relatório, joga lá dentro do Vault. Você está com conversão Y na semana passada, você vai jogar essas informações ali dentro. Você está em uma determinada etapa de estudo de russo aí, você vai estar jogando lá dentro do segundo cérebro também. Então, todo tipo de informação você vai estar jogando de forma recorrente lá dentro para ele estar atualizando e estar documentando certinho. E o ponto importante é que cada pessoa terá um uso, então é importante fazer ajuste com o tempo para adequar com o seu uso. É a terceira vez que eu estou falando isso nesse vídeo, porque é muito importante essa parte. Eu uso naquele formato que você viu lá. Tem coisa de funil de vendas, tem coisa da empresa, tem coisa de copy, tem coisa de gestão de tráfego, tem de tudo ali, porque eu sou o cara que respira trabalhar na internet. Então, para mim, todas as informações relevantes estão dentro disso. Coisa de livro, de podcast, esse tipo de coisa. Então, aquele é o formato de organização que eu julguei interessante para mim. Para o seu caso, você vai ter que ficar utilizando esse Vault e com o tempo você vai notando, isso aqui não ficou legal, então vou fazer os meus ajustes. Mas esse aqui é o core para você começar a construir o seu segundo cérebro. Bom, a construção é basicamente isso, mas lembre dos 3 pontos do porquê você deveria estar construindo o teu segundo cérebro. Não precisa ficar explicando mais de 2 vezes para o teu agente, então você vai estar falando com o teu assistente, vai dar input de informação, e a informação vai ficar guardada ali na memória dele. 2, o agente já sabe sobre os seus projetos. Então você não vai precisar falar para ele que você está B2 de russo, por exemplo. Ele já vai saber que você é B2 de russo. Você não vai precisar falar para ele que você cursa, sei lá, medicina. Você não vai precisar ficar explicando para ele toda vez qual que é a tua profissão. E efeito compound. No início, cara, no início você vai perder tempo construindo isso daqui. Pode ter certeza. Ele vai escrever umas resenhas meio duvidosas, as skills vão performar de maneira esquisita, mas eu te garanto que com o tempo ele vai ficando cada vez mais inteligente. Os conteúdos, qualquer skill que você colocar ali vai ficar cada vez mais com a tua cara, ele vai te ajudar mais. Então, basicamente, você gasta tempo agora para poder economizar muito tempo no futuro. E lembrando que aquele segundo prompt lá que eu não utilizei, ele é basicamente um criador de personagem. Então eu não utilizei aqui porque o intuito do vídeo é te ajudar a criar um segundo cérebro. Aquele segundo prompt, ele vai te ajudar a criar um agente, um assistente. Então ele vai moldar o agente que fala com você. No meu caso, eu uso o Harris. Eu nomeei ele assim, e ele é basicamente o meu sócio, braço direito ali, e eu moldei ele para ser direto ao ponto, falar sem filtro comigo, me dar conselho, se eu tiver errado ele me falar que está errado. Inclusive eu posso estar fazendo futuramente um vídeo sobre isso, como é que você faz um agente que ele não concorde com você sempre, mas basicamente você vai pegar aquele segundo prompt e vai adaptar da maneira que você julga interessante para ser o seu assistente barra parceiro ali nessa parte do segundo cérebro. E se você se interessa sobre inteligência artificial e negócios online, se inscreve aí no canal que eu vou estar postando vídeos toda semana. E lembrando que se você ficou com alguma dúvida no processo ou teve algum problema para você, você pode estar me mandando uma mensagem lá no Instagram que eu consigo estar te ajudando. Valeu!